Vamos ler a Bíblia. Ultimamente a nossa igreja está na época de Josué. Vamos ler o livro de Josué, capítulo 3, versículo 7. Josué, capítulo 7. Capítulo 3, versículo 7. Se vocês acharam, eu vou ler. Então disse o Senhor a Josué: Hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como fui eu com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: Ao chegardes à borda das águas do Jordão, parareis aí. Então disse Josué aos filhos de Israel: Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: Nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima, e se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega, pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Nós lemos até aqui. Quando a gente vê o livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, está escrito que a lei é a sombra dos bens vindouros. E quando a gente vê no livro de Colossenses, capítulo 2, está falando que sábado, essas coisas, todas essas coisas são a sombra do bem que está por vir, né? Que é a vinda de Cristo. Então, desde Gênesis, antes de Cristo vir, Deus já falou que mandaria Jesus Cristo. E Deus nos mandando Jesus Cristo teria o mesmo corpo que nós, com a mesma mão, com o mesmo pé, com o mesmo nariz, com os mesmos olhos. Então é o mesmo Jesus Cristo. Mas tem uma diferença. A diferença é o coração dele. Ele tem o mesmo corpo que nós temos. Mas com o coração de Jesus Cristo, o jeito que ele vivia nesse mundo, e nós vivermos nesse mundo com o nosso próprio coração, se nós compararmos essas duas coisas, é muito diferente. Então Deus desejou com que a gente vivesse com o coração de Jesus Cristo, seguindo a vontade de Deus. Deus desejou esse tipo de pessoa. Por isso que quando Deus mandou Jesus para esse mundo, não é que ele tinha um corpo, uma coisa diferente, ele tinha mesmos olhos, mesmo nariz, mesma boca. Jesus também respirava pelo nariz, nós também. Ele falava pela boca, a gente também. Ele também comia pela boca, falava. Ele ouvia com os seus ouvidos. É a mesma coisa que a gente. Mas tem uma diferença.
Aquele que tem um coração diferente do nosso é Jesus Cristo, porque ele aceitou a palavra de Deus exatamente como ela é. Qual o motivo de Deus ter nos mandado Jesus Cristo? Nós, assim como Jesus Cristo, nós temos os mesmos olhos de Jesus Cristo, dente, olho, ouvido, nariz, mas todas as coisas que Jesus Cristo fazia, ele trabalhava com o mesmo coração de Deus. Mas todas as coisas que a gente trabalha com um pensamento diferente de Deus. Por isso, olhando para esse Jesus Cristo, quando Deus criou o ser humano, Deus criou o coração. Então, as pessoas que vivem com o seu próprio pensamento e as pessoas que vivem com o pensamento de Jesus Cristo são completamente diferentes. As pessoas falam, a gente tem que ir para a igreja, tem que fazer boas obras, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que prestar o culto, tem que fazer muita bondade. Não, Deus não falou isso. Deus fala que pela força do homem, o homem não tem como ser bom. Por isso que todo o pensamento do homem é mau e a gente tem que jogar fora esse pensamento. Por isso, quando Jesus Cristo estava nesse mundo, Jesus não viveu pela vontade dele, ele viveu seguindo a palavra de Deus. Dessa mesma maneira, se nós vivermos aceitando a palavra de Deus exatamente como ela é, nós também nos transformaremos como Jesus Cristo. Então, eu leio bastante a Bíblia. E quando eu leio a Bíblia, qualquer coisa que seja, a bondade que sai do nosso pensamento, a bondade que sai de nós, Deus não se agrada de nada disso. Por mais que Ele tenha misericórdia, de nós, mas o nosso pensamento é completamente diferente do de Deus. Então, se a gente aceitar a palavra de Deus, então eu quero falar para vocês hoje de manhã, nós lemos hoje o livro de Josué. Então, com o tijolo você pode ir construindo cada andar, mas com a porta você consegue fazer um edifício? Não, não faz sentido. Não é verdade? Quando a gente lê, não é porta, desculpa, é água. Nossa, mas a gente lê a Bíblia, a gente vê que a palavra está se acumulando, não é? A gente pode acumular tijolo, mas como é que a gente acumula água? Como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente tem que aceitar isso? Então, quando vocês pensam, como é que a água vai se acumular? Não é como um tijolo que vai se subindo a cada andar, Que a água ela vai ser derramada para baixo. Não é verdade? Mas o mundo do nosso pensamento, Deus está com um coração que não combina com o nosso pensamento. Então, a palavra de Deus, quando combina exatamente com o seu pensamento, então vocês vão poder cumpri-la, vocês vão poder aceitá-la. Mas, se a palavra de Deus, quando não combina com o meu pensamento, o que está escrito em Josué capítulo 3 e 4? Eles estão passando o Rio Jordão. E sempre nessa época, a água transborda. E ali no ribeiro estava passando a água, mas quando o sacerdote pisou no Rio Jordão, a água, ela parou, ela acumulou e parou e não fluiu mais. Então era só ver isso, mas o sacerdote está mandando passar por baixo dessa água que está acumulada. Nossa, será que... O que eu fiz para Deus querer me fazer virar comida de peixinho, Será que não é um exagero do servo de Deus querer me dar, me fazer ser comida de peixinho, Então nós
A vida espiritual, a maioria das pessoas pensam que a vida espiritual é que Deus quer que a gente não viva de uma forma malvada, que a gente seja bonzinho, que a gente faça boas obras, e as pessoas... E aí, quando elas frequentam a igreja, elas querem parar de beber, querem parar de fumar, não quer mais mentir, quer ajudar os outros, quer viver de uma forma bondosa, elas se esforçam para isso. E isso daí não tem nada a ver com a Bíblia. A Bíblia fala... Ele não pergunta o quão bem e o quão mal você viveu, quanto você ofertou ou não. Deus não tem muito interesse nisso. Mas, quando o meu pensamento é diferente da palavra de Deus, se eu acreditar em mim mesmo, eu vou viver seguindo o meu pensamento. Mas se eu não acreditar em mim mesmo e quando eu acredito em Deus... Então eu começo a aceitar a palavra de Deus e essa palavra, eu vou seguir a minha vida seguindo essa palavra de Deus. Então Gênesis, Êxodo, Levítico, quando a gente continuamente vai lendo, veio Moisés, Josué, Davi. Então a gente vê muitas pessoas, né? Mas no Novo Testamento, quando a gente vê no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João, a pessoa com os mesmos olhos que a gente tem, que tem o mesmo nariz, com os dedos, com a mão, com os pés. A gente pode ver Jesus Cristo vindo no Novo Testamento. E quando a gente vê essa vida que Jesus Cristo viveu, Jesus Cristo fez muitas coisas, muitos trabalhos que a gente não consegue entender. Então a gente tem que seguir esse Jesus, eu tenho que viver seguindo o meu bom método. Tem uma grande diferença. Então, Jesus Cristo, ele veio decidido a morrer na cruz, e ele morreu na cruz para nos salvar. Jesus Cristo fez tudo isso. Então, para nós também, um pensamento completamente diferente do nosso. Através da Bíblia, a gente pode descobrir essa vitória, essa glória de Deus, né? Então, as igrejas do mundo inteiro estão seguindo em que fluxo? Eles estão fazendo com que as pessoas vivam por um caminho mais bondoso, mais de boas obras, independente de combinar ou não com o meu pensamento, assim como Jesus Cristo, eu tenho que viver seguindo a vontade de Deus, né? Mas quase não existe pessoas que tenham esse interesse. Então, independente de quem seja, se souber exatamente esse problema, assim como Jesus Cristo andou, através da Bíblia, eu vou escutar aquela palavra de Deus, de Jesus Cristo que está na Bíblia. Qualquer um pode seguir aquilo que combina com o seu pensamento, mas siga aquilo que não combina com o seu pensamento. Mas as pessoas não querem seguir e acham difícil esse caminho. Eu me casei e vivendo com a minha esposa, eu tenho gratidões para com ela e a minha esposa está me acompanhando, passando dificuldades, vivendo vida difícil, né? Agora, não, agora minha esposa vive como se fosse a primeira dama, né? O nível de primeira dama. Mas naquele tempo, realmente eu vivi assim muito difícil. Então,
Eu pensava sempre, né? Ah, eu não tô tratando bem a minha esposa, eu tô fazendo ela sofrer, eu tô dando dificuldade pra ela. Mas, agora, uma vez a gente alugou uma casa, era um prédio de madeira e a gente estava morando no segundo andar. E tinha uma sala e a gente podia fazer reuniões, né? Ali era bom. Mas era um lado assim que tinha um quartinho que a gente usava ali, né? E aí o dono falou, porque aqui é uma casa de madeira, vocês não podem acender nenhum fogo aqui, porque senão queima a casa inteira. É, tá certo que ele falou. Mas um pouco na frente do banheiro do dono, eu coloquei um botijão de gás ali, né? Ele tava fazendo. Aí, quando chegava o tempo, eu ficava esperando ela, ela trazia comida. E eu me senti muito mal, né, para com a minha esposa. Minha esposa trouxe a comida para mim. E como marido, pela primeira vez eu falei, né, para ela, querida, desculpa, mas a próxima vez quando a gente se mudar, a gente vai para uma casa onde tem uma boa cozinha. Aí a minha esposa olhou para mim e falou: "O que que você tá falando? A gente veio aqui para viver confortavelmente? Não, a gente tem que se satisfazer em poder comer, né?" Nossa, pela primeira vez na vida, depois que a gente se casou, ela falou uma palavra assim que me deixou emocionado. Nossa, obrigado, obrigado. E depois, eu vou parar por aqui, tá? Tá, mas foi até aqui. Uma vez eu voltei de viagem de algum lugar e como a gente não tinha se casado há muito tempo, né? Eu queria comprar um presente para minha esposa, mas eu não sabia muito bem ao certo o que comprar para uma mulher, né? E não tinha nem como perguntar. Aí eu pesquisei, pesquisei e eu queria comprar uma roupa, né? E aí eu fui lá na loja de mulheres e comprei uma roupa para ela e embrulhei e trouxe. E eu falei, querida, eu comprei um presente para você. Eu pensei que ela ia agradecer muito. E ela me perguntou, quanto você pagou nisso? Na verdade, eu tinha pago como uns R$ 80 e eu falei para ela 40, né? Aí ela falou para mim, você pagou R$ 80 nisso? Aí eu pensei, eu nunca mais compro presente para ela. Vai ver se eu vou comprar. E realmente, depois disso, eu nunca mais comprei nenhum presente para ela, né? Então, é a diferença de combinar ou não o coração. Então, nós nos casamos e vivendo 50 e poucos anos juntos. Então, eu fui lá na Rússia com a minha esposa. Ah, quando eu fui pra Rússia, eu falei que eu estava casado por 50 anos com a minha esposa, né? Aí as pessoas se assustaram. Nossa, você nunca se casou de novo? Não, nossa, como você consegue viver com tanto tempo com a mesma mulher? Realmente, os russos não sabem, né? É tão cansativo, é tão difícil casar com uma mesma mulher e ficar tanto tempo com ela. Imagina casar com duas mulheres diferentes, mais difícil, né? Mas a gente ficando velho, a gente se aproximou um pouco, né? Mas vivendo com a minha esposa, nesse mundo tão cruel, se ela tivesse vivido, de qualquer jeito ela ia ter uma vida errada, né? Mas eu tento compreendê-la, mas às vezes eu não compreendo ela. Uma vez eu briguei forte com ela, e aí eu tava lendo a Bíblia, e tá escrito, né? Esposas sejam obedientes, submissas aos seus maridos. Aí eu abri a Bíblia e falei, nossa, que ótimo, olha essa palavra. Aí a minha esposa, né? Ah, desculpa, eu não fui submissa a você. Eu pensei que ela ia falar assim, mas ela olhou e falou, você leu a parte de baixo também?
E o que está escrito? Maridos, amem a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Se você me amar desse jeito também, eu também vou ser submissa a você. Nossa, eu falo, mas não tem fim a nossa briga. O casamento não é algo simples e comum, mas pela graça de Deus, agora a gente já está há 50 e poucos anos juntos. E vivendo junto, a minha esposa tá cansada, não sei se ela tá desgastada, mas eu sinto gratidão por ela, né? E eu sou um marido tão bom, porque ela tá velhinha, tá ficando fraca. Quando eu vejo ela assim, eu fico pensando, nossa, se ela morrer, o que eu faço, né? Aí eu fico pensando, ai, por favor, seja bem saudável e viva bastante comigo. Não tem problema queimar o arroz, não tem nem como queimar o arroz hoje em dia porque a gente faz o arroz na máquina, né? Mas não tem problema se queimar. Então, assim que eu tô vivendo a vida, né? Anciãos, vocês também, né? Devem ter um pouco de diferença, mas cada um deve viver uma vida semelhante, né? Com as suas esposas também. Mas se o homem e a mulher fossem iguais, então não seria nem mulher e nem homem, né? Eles são diferentes. Os homens, eles pensam mais complicado, as mulheres mais simples. Desculpa falar isso, mas que tem bastante homem, né? Mas os homens, por qualquer coisinha, eles pensam profundamente, independente de que homem seja. Se eu fizer algo de errado, a minha família vai balançar. Ah, então então se eu fizer alguma coisa de errado, vai acontecer algo com a minha esposa. Mas a mulher, ela só pensa numa parte. Elas pensam muitas assim, muito vagamente, então elas causam muitos problemas. Mas um homem, então os homens pensam como ainda bem que sou eu, senão a família ia fracassar por completo. Os homens pensam assim, né? Graças a mim que tá tudo bem. Mas as mulheres não querem reconhecer isso. Essa é a diferença entre o homem e a mulher. Certo? Sim, obrigada. Mas o casal é diferente. Pensa diferente. É... Mas o homem, quando pensa em alguma coisa, ele quer olhar todo ao redor, pesquisar toda a área e depois decidir. Então era só aceitar facilmente. Então o que é mais fácil? Sabe, o melhor pescador de trapaçar, aquele trapaceiro que trapaceia nas suas palavras, né? Porque as mulheres são as que mais caem nessa rede. Por isso, as mulheres também, quando recebem a salvação, as mulheres, elas recebem facilmente, mas os homens não. Ah, mas o meu tio que me criou, o que ele vai pensar se eu frequento essa igreja? E no meu trabalho, se eu falar que eu recebi salvação e frequento essa igreja, o que meu chefe vai pensar de mim? Então, se o homem não pensar assim de uma forma complicada e mais complexa, como é que vai funcionar a família? Então o homem, depois dos 40, 50 anos, eles ficam muito já cansados porque pensaram demais, né? Então é mais fácil só pensar na Bíblia. Então o homem e a mulher, eles são muito diferentes. As mulheres têm que escutar isso. A mulher sábia escuta o que o marido fala, por mais que ela esteja correta. O verdadeiro membro de igreja, não quando eu penso que é possível ou não pelo meu julgamento, mas o que a Bíblia está falando. Se você inclinar seus ouvidos para esse lado, tanto a sua família quanto a igreja, tudo vai ser bom. Mas, tanto para o ser humano. Então, Satanás, ele só tem o quarto nível, né? Porque Sa em coreano é 4, né? Então, Dan é nível, então é só 4 nível, né? Então, mas
As pessoas, em vez de escutar a palavra de Deus, eles começam a seguir o outro pensamento, ficam guardando o outro pensamento que Satanás lhe dá. Isso é o trabalho de Satanás, para você não seguir e aceitar a palavra de Deus. Então vocês... Sabe o que é interessante ler a Bíblia? Uma vez eu estava conversando com um reitor de uma faculdade, de uma universidade, e ele escutou que eu vinha, e depois ele pegou o carro e veio bem de longe para se encontrar comigo, e eu falei sobre a Bíblia com ele. Aí eu falei, leia Romanos 3, 23. Ele, eu sei de cor, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aí eu falei, lê o 24. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, o versículo 23 está falando, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas me fala, o que está escrito no versículo 24? Se eu orar zelosamente, eu vou me tornar justo. Ele é um reitor de uma faculdade. Mas ele estava falando algo completamente diferente da Bíblia. Não é que ele seja analfabeto, é que ele tenha um outro conceito. E com esse seu próprio conceito, ele estava indo à Bíblia. Aí eu falei, leia de novo. Quando eu falei assim, ele falou, se eu me esforçar zelosamente, eu vou me tornar justo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas a Bíblia em inglês está falando sendo justificado, né? Então, quando eu falei justificado, ele se assustou com essa palavra. Já foi justificado. Não é pela nossa obra que a gente é justificado. É porque Jesus Cristo, por sua graça, que me deu a sua redenção. Isso é graça. Então, graça não tem meu esforço, minha força, não tem um salário. Porque não é assim. Hoje em dia, as pessoas falam que receberam a redenção pela graça, mas elas querem orar esforçadamente, fazer alguma coisa esforçadamente para querer ganhar essa redenção. Então, é muito difícil. Então, é uma coisa muito simples de se entender. O nosso conceito, a água se acumular assim, não é uma coisa fácil. Isso é o nosso conceito. Mas Deus está falando que a água se acumulou. Se o sacerdote pisar na água, então a água de baixo vai fluir e assim a água ela vai se acumular, né? E eles podiam passar com pés secos. Então acumulou a água. Imagina se eles estão passando por baixo dessa água e essa água cair. E aí todo mundo vai morrer. Então há muitas coisas na Bíblia que a gente não consegue entender. A maioria das pessoas que tem vida espiritual hoje, elas estabelecem o seu conceito e enxergam a realidade com o seu conceito. Então, há muitas vezes que a gente entende a Bíblia diferente do nosso pensamento. Então, o que Deus está falando? Deus mandou Jesus Cristo. Antes dele vir, desde Gênesis, Deus já estava prometendo que ia mandar Jesus Cristo. E quando Jesus Cristo viesse, assim como Jesus Cristo fez, nós simplesmente temos que acreditar assim em Deus. Mas o espírito mal trabalha em nós e a nossa vida em si, porque ele fez uma vida completamente diferente da palavra de Deus. Se a gente viver com o nosso conceito, com o nosso pensamento, olhar para a palavra de Deus, tem muitas coisas dentro da Bíblia que não combinam com o nosso pensamento. Por isso, essa Bíblia, a gente não consegue aceitar ela pela fé como ela é. Essa vez eu fui para Hong Kong e reunimos 1000 líderes cristãos. E eu preguei o evangelho para eles.
E sabe por que eles se assustaram? Quando o pastor Park prega, ele não prega algo assim, nossa, especial. Mas sabe o que é importante? Independente de como eu enxergue, a palavra de Jesus é que está correta. A palavra que está correta. Então, a Bíblia, em Romanos 3:23, está falando... No versículo 24, Deus está falando que Ele nos justificou, que nós fomos justificados. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. Mas Deus diz que a gente é justo, não porque a gente cumpriu bem os mandamentos, porque a gente é bonzinho, porque a gente ofertou bastante, porque a gente orou bastante. Quando Deus deu o conceito de que a gente é justo, não tem nada a ver com a nossa vida espiritual. Olhando para Jesus Cristo, Ele falou que nós somos justos. Entendem? Quando Deus nos deu os mandamentos, se a gente cumprisse bem os mandamentos, a gente poderia ir para o céu. Mas na Bíblia está falando que não existe ninguém que possa ser justificado cumprindo a lei. Ninguém pode ir para o céu desse jeito. Por isso, Deus trocou a lei. Como Ele trocou a lei? Quando tem uma partida de futebol, são 11 jogadores em cada time, não é? Por mais que você jogue muito bem sozinho, você não pode ganhar um time. Os 11 têm que se combinar para poderem jogar bem. E só de colocar a bola no gol, então você pode ganhar. Por mais que eu corra bem sozinho, eu me esforce bem sozinho, não vai dar certo. Assim como cada partida é diferente, né? No céu também. Qual que é a partida para entrar no céu? Quando a gente faz, tipo, Jogos Olímpicos, por exemplo, a maratona, ou se não, natação, ou esqui... Não é toda a população coreana que vai tirar primeiro lugar. Mas o país da Coreia vai mandar um representante. Se ele ganhar primeiro lugar, então a Coreia que vai ganhar a medalha de ouro. A natação também. É aquele atleta representante que, se ganhar, ele é quem vai definir todas as coisas. Não é toda a população coreana que tem que correr bem, certo? Por isso... Eu nunca corri uma maratona inteira. Eu posso não correr bem. Eu posso fracassar no meio. Mas o meu atleta representante, se ele chegar em primeiro lugar, então essa medalha de ouro vem para a Coreia. Então eu tô com a perna quebrada, tô deitado no hospital. Mas se o nosso atleta representante ganhar, então eu ganho medalha de ouro. Então, quando Deus escolheu o método para a gente poder ir para o céu, foi por esse método. Quem é o nosso atleta representante? Jesus Cristo. Entenderam? Então, esse Jesus Cristo, se ele for e correr adiante e for em primeiro lugar, então, se ele ganhar em primeiro lugar, ele vai ganhar medalha de ouro. Então, mesmo que eu seja manco, que eu seja paralítico... Mas a Coreia inteira vai ganhar primeiro lugar, vai ganhar medalha de ouro. Então, Deus escolheu esse método, entenderam? Para nos salvar. Então, Deus não tem muito interesse se a gente faz bem ou não. Então, quando tem a maratona, eles treinam somente quem? Somente aquele atleta que é o representante. Não somos nós, não é? Nós dormimos, nós fazemos o que quisermos, mas se aquele atleta representante ganhar primeiro lugar, essa medalha vai vir para a Coreia, a bandeira da Coreia vai ser levantada. Então Deus, porque nessa terra não existe ninguém que possa servir a Deus perfeitamente, Deus teve que mandar seu Filho Jesus Cristo, certo?
E esse Filho, Jesus Cristo, com essa autoridade de Jesus Cristo que ele veio para nos salvar, assim nós nos tornamos justos. Não tem nada a ver com a nossa obra. Amém? Somente 5 responderam amém? Amém? Sim, amém. Então, na nossa vida espiritual, o quanto eu li a Bíblia, o quanto eu orei, o quanto eu ofertei, o quanto eu fiz de boa obra. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Isso não tem nada a ver comigo. A vida espiritual errada, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, mas sem ver isso, né? Jesus Cristo, ele já nos aperfeiçoou sem faltar nada, certo? Mas hoje em dia, muitas igrejas pensam, eu tenho que ser bom, eu tenho que ser santo, eu não posso pecar, eu tenho que ser perfeito. As pessoas querem ir para o céu dessa maneira. Porque nós já cometemos muitos pecados, nós fizemos muitas maldades, por mais que a gente se esforce, a gente jamais pode chegar ao nível que Deus deseja. Isso é a nossa vida. Então, porque a gente não consegue, Deus fez Jesus Cristo vir nessa terra, não existe ninguém que possa ser perfeito para chegar ao nível de Deus. Por isso, Deus mandou seu Filho Jesus Cristo. Eu me encontrei com muitos pastores de igrejas, né? E esses pastores, com esses conceitos, eu tenho que fazer bem, eu tenho que ofertar, eu tenho que dar dízimo, eu tenho que fazer isso e assim eu vou receber salvação. Não, a Bíblia não fala isso de jeito nenhum. A Bíblia fala que foi pela graça que nós fomos salvos. E assim eu recebo isso, o que Jesus Cristo fez como meu. A bondade de Jesus Cristo se torna a minha bondade, a morte de Jesus Cristo se torna a minha morte. Por isso, pela graça de Jesus Cristo, eu recebo a salvação. Então, qual é a dificuldade na vida espiritual? Por isso, não existe ninguém que possa ser justificado pela sua obra. Deus decidiu mandar Jesus Cristo. E o salário que Jesus Cristo pagou, Deus queria passar esse pagamento que Jesus Cristo fez para a gente. Então, quanto Jesus Cristo cometeu de pecado? Quanto Jesus Cristo fez de bondade? Então, isso que é importante que a gente tem que olhar. Uma vez eu fui para os Estados Unidos e eu estava na classe econômica. Quando Deus me salvou, Deus não me deixou crescer muito. Não, quando Deus me criou, Deus não me deixou crescer muito. Eu nasci em 1944 e depois de 6 anos a gente teve a Guerra da Coreia. E por causa dessa guerra da Coreia não tinha comida. Então a gente comia qualquer coisa. Então, faltou nutriente, eu não cresci muito. Mas o meu filho melhorou a época do meu filho do que eu, então ele cresceu um pouco mais. E o meu neto agora ele está com 1,90. Que nojo. Mas o avião... Sabe por que o avião combina comigo? Quando eu entro na classe econômica, nossa, é perfeito para... eu me sentar na classe econômica, eu sento e durmo. Mas, coitada das pessoas, elas cresceram tanto, né? Desperdiçou a altura nelas, e o pé delas não entra ali no avião, né? Elas sofrem demais. É verdade, as pessoas que têm perna comprida, na classe econômica, a perna delas não entra atrás do avião, né? Elas sofrem. Eu queria até trocar a altura minha com a deles, mas não adianta, né? Então é muito bom para mim andar de avião, né? Então aquele irmão, ele estava indo de avião comigo. E ele falou que ele estava na primeira classe.
Aí ele mostrou para mim, olha, pastor, eu tô na primeira classe. Ah, que bom para você, pode ir? Então, o avião tava para partir e o irmão veio para mim e falou, pastor, vai para a primeira classe, troca comigo. Eu falei, não tem problema nenhum eu ficar na classe econômica, você pode ir na primeira classe. Esse irmão falou, pastor, o senhor acha que eu comprei essa passagem tão cara de primeira classe para eu entrar nela? Não, isso eu comprei para o senhor, pastor. Não tem problema, isso daí é problema teu. Eu vou na classe econômica e você vai na primeira classe. E depois o irmão, ele ficou tão chateado comigo. Para mim não tem problema aí de econômica. Mas ele estava me implorando tanto que estava quase chorando. Aí eu falei, não tem problema para mim, pode ir na primeira classe, os anciãos ao redor. Ai, pastor, porque o senhor tá fazendo isso? E aí eu fui todo feliz, né, para a primeira classe. É bom. Se vocês puderem, vão de primeira classe. Mas esse irmão comprou a passagem de primeira classe, mas ele deu essa passagem para mim. E a classe econômica que eu comprei, ele andou, né? Ele já tinha planejado tudo. Ele nem tinha motivo de ir para os Estados Unidos, mas ele comprou a passagem de primeira classe para dar para mim. Eu acho que se eu tivesse rejeitado a passagem dele, ele ia chorar. E isso a gente fala o quê? Isso a gente chama de graça. Porque a gente não pagou, a gente não deu nada e a gente de graça entrou na primeira classe. Não é porque você faz boas obras, né? Mas se você fizer por boas obras poder entrar no céu, então isso daí já não é mais graça, isso é salário. Graça é você não fez nada, mas você recebe de graça. Isso é graça. Então, pela graça de Deus. O que eu fiz devia receber, devia fazer eu ir para o inferno, né? Mas Jesus Cristo recebeu o salário do pecado por mim e aquele lugar glorioso que ele devia sentar, ele passou para mim. E isso em si é graça. Por isso a gente vai para o céu. Se a gente for para o céu por obra, então isso não é graça, isso é obra, né? Então está escrito em Romanos capítulo 4. Então, se a gente conhecer o mundo da graça de Deus, eu cometi pecado. Então, eu sou uma pessoa que cometi pecado, que sou mal, né? Mas existe o mundo da graça de Deus, então os nossos pensamentos são muito diferentes. Então, não existe nenhuma pessoa que pense igual a Deus. Não existe nenhuma pessoa. Entenderam? Por isso, jogando fora o nosso pensamento, porque nós já cometemos pecados, e por causa desse pecado, nós somente poderíamos ir para o céu, para o inferno eterno. Então, todo esse pecado que nós cometemos, passamos para Jesus Cristo, e Jesus Cristo morreu na cruz. E todo aquele pecado que me levaria para o inferno, Jesus Cristo, ele pegou para ele, né? Então, assim como eu troquei de passagem com o irmão, assim também. Jesus Cristo pegou o nosso pecado, morreu na cruz, sofreu no nosso lugar, mas aquele lugar glorioso de Jesus Cristo, a glória do céu, a gente pôde receber de Jesus Cristo. Isso a gente chama de graça. Entenderam? Por isso, eu fazer boas obras, eu ser bonzinho, não tem nada a ver com isso. Nós éramos pessoas que devíamos receber a maldição eterna, mas Jesus Cristo trocou isso comigo, assim como eu troquei com o irmão de classe econômica para a primeira classe, né? Assim também eu troquei com Jesus Cristo. Então não importa se eu fiz bem ou fiz mal. Porque se eu estiver recebendo algo em troca da minha boa obra, isso já não é graça, isso é salário. Então, o que o livro de Josué está falando? Tem que entrar na terra de Canaã. Mas pelo nosso próprio método. Então,
pela nossa força não dá. Por isso, através de Jesus Cristo, então, através de Deus é que dá. Então, a partir de agora, tudo que ele está fazendo, não faça pela... Tudo que ele estava fazendo, ele não estava fazendo pelo método do homem, mas pelo método de Deus. Por isso, o sacerdote, quando aquela água estava fluindo bem forte, os sacerdotes estavam carregando aquela arca e quando ele pisou na água, aquela água que estava fluindo tão fortemente, parou. Então a água parou e ela fez um muro, né? Ela parou e se acumulou ali do lado. A gente não consegue entender. Então tem que passar por baixo dessa água. Mas e se de repente aquela água cair? Ah, meu Deus, e se essa cair? Se cair, então todo mundo vai morrer naquele rio, não é verdade? Mas as pessoas que têm fé em Deus, quando eu vejo aquela água, não fica parada. Mas se Deus falou que vai parar, então vai parar. Porque eu sei que essa água, se essa água cair em cima de mim, eu vou morrer. Mas se Deus está mandando eu andar, então eu vou. Isso é acreditar em Deus. O ancião Parque testemunhou aquela hora, os anciãos também. A vida espiritual é muito fácil, sabe por quê? Tudo que nós devíamos fazer, Jesus Cristo já fez por nós. Então é muito fácil. Mas sabe por que é difícil? Porque quando Jesus Cristo tem que fazer, eu quero fazer, por isso é difícil. Então a vida espiritual não dá certo, não é porque é difícil, é porque é muito fácil que a gente não consegue ter vida espiritual. As pessoas vão para o inferno, não porque cometem muitos pecados, elas vão para o inferno porque elas são muito boazinhas, entenderam? Pastores aqui da frente, vocês estão entendendo? Os pastores estrangeiros, o que eu estou falando? Porque a gente é muito bonzinho, a gente quer ir adiante. Pela nossa bondade, a gente não tem como chegar na justiça de Deus. Então, com a nossa maldade, a gente passa para Jesus Cristo, e a bondade de Jesus Cristo eu pego para mim, e com essa bondade eu vou para o céu. Então, esse irmão, se ele trocou a passagem comigo, eu paguei uma passagem baratinha de classe econômica, mas eu sentei na classe econômica. Nossa, andem uma vez de primeira classe, é muito boa. Eles fazem uma cama, trazem cobertor. A primeira classe de um avião, mais ou menos, são 12 lugares, né? E tem umas 3, 4 aeromoças. E toda hora elas perguntam o que você precisa. Uma vez eu andei de primeira classe e quando eu tava para descer, eu tava fazendo um exercício na perna, né? E aí uma aeromoça trouxe um bambu, uma coisa de bambu para eu fazer exercício. Aí eu tava pisando, só que eu pulei em cima daquilo e quebrou no meio. Aí eu, ai meu Deus, isso deve ser caro, e eu quebrei. Aí eu falei pra aeromoça, aí eu pensei que ela ia ficar brava, vai, paga de volta. Ela, não tem problema, o senhor quer outro? É só porque é primeira classe, não é? Isso é graça. Se me dessem outro, eu não ia pular mais, né? Era só andar em cima, né? É só pisar, mas por que eu fui dar um pulo, né? Tem esse tipo de pessoa, né? Então, o preço que você paga, você usa, né? Assim também, se alguém pagar no meu lugar, eu posso andar naquele lugar, assim também. Na primeira classe, assim também, eu posso ir para o céu, porque Jesus Cristo já pagou pelo preço por mim. Isso é graça. Se eu não vou para o céu porque eu fiz algo para merecer, senão isso é salário. Então, a vida espiritual, o conceito que a gente tem, se a gente trocar esse conceito... Então, como é que Jesus Cristo vivia? Ele acreditava na palavra de Deus exatamente como ela era. Vocês têm aquilo que vocês acreditam.
né? Aquela outra coisa. Ah, amanhã dar-se uma flor de alqueire de flor de farinha por um ciclo na porta de Samaria. Ah, nem que Deus abrisse a janela dos céus. Então, a gente é assim, não é? Então, qualquer coisa que a gente faça, nada alcança a gente para poder ir para o céu. E Deus mandou um só. Ele também tem 2 olhos, tem um nariz, tem uma boca, 2 ouvidos. Então, Deus mandou Jesus Cristo com essa mesma forma que a gente. Ó, ele também tem 2 pernas, 2 mãos, tem 10 dedos, 20 dedos. Olha como esse Jesus Cristo vive. Olha como esse Jesus Cristo é. Por isso, Deus nos mandou Jesus Cristo assim. E o que Jesus Cristo pagou, ele passou para a gente, e aquela maldição que a gente devia receber, Deus fez Jesus Cristo receber no nosso lugar, e assim a gente pode ir para o céu. Isso é graça. Por isso, olha, essa água que está acumulada é muito... Mas é incrível como é que essa água ficou assim, acumulada ali, né, parada. Nossa, e se essa água cair em cima de mim, eu não sei nadar. Se você pensar assim, então, você vai ter problema. Então, a gente não fez nenhuma bondade. Mas as pessoas sempre dizem diante de Deus, Deus, eu sou pecador, eu sou pecador. Porque quando eu me vejo, eu sou pecador. Eu não posso dizer de jeito nenhum que eu sou justo. Então, quando eu me vejo, tá certo que eu sou pecador, mas Deus já... Se Deus falou que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados, que eu sou justo, então eu sou justo. Independente de eu entender ou não. Se Deus falou que eu sou justo, sim, eu sou justo. Isso é acreditar em Deus. Mas se Deus falou, você é justo, não, eu sou pecador. Isso não é acreditar em Deus, isso é acreditar no seu próprio pensamento. Pessoal, vocês estão compreendendo? Estão entendendo? Tá, então vamos falar na Bíblia. Se até aqui vocês entenderam, então não é só isso. Se Deus fala que eu sou justo, a Bíblia diz que eu sou justo, em Hebreus 3:24, sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Ele já nos justificou. Ele já nos justificou. Isso não é o que o pastor Park está falando. É o que a Bíblia está falando. Isso é a palavra de Deus, amém? Se a palavra de Deus diz que eu sou justo, então eu tenho que dizer que eu sou justo, não é? Não, eu sou pecador. Isso faz sentido? Não, por quê? Porque essa pessoa não acredita na Bíblia e acredita no seu pensamento. Então, a vida espiritual, os publicanos, os leprosos, doentes, eles tinham boa vida espiritual. Mas os fariseus, sacerdotes, eles não conseguiam ter vida espiritual. Por quê? Porque eles acreditavam no pensamento deles. Então, se a vida espiritual tiver essa ordem, eu tenho defeitos, eu tenho fraquezas, eu sou sujo, eu sou mentiroso, eu sou mau. Eu jamais posso me tornar justo, jamais posso me tornar santo, independente do que eu faça. Mas quando eu vivi em Kimcheon, ela nasceu a filha mais linda desse mundo, a Eun-suk. E o meu irmão, naquele tempo, ele trabalhava num hospital e minha esposa nasceu a bebê lá. E naquele dia que a minha filha nasceu, era minha cunhada, né? Então, minha cunhada, ela trabalhava no hospital e ela nasceu nesse hospital que minha cunhada trabalhava. E ela falou, nossa, ela é abençoada porque hoje é o dia do salário da tia. E aí ela comprou um monte de coisa, né? Muito gratificante. Mas a gente não tinha dinheiro para ir para Kimcheon. E bem naquele tempo, um missionário,
Ele tinha que passar em Kimcheon para ir para uma outra cidade. E eu falei: por acaso, quando você for para Kimcheon, a minha esposa, ela acabou de ter uma bebê, ela pode pegar uma carona com você? Ah, que ótimo! E aí a gente pegou aquele carro, carona naquele carro e foi até Kimcheon. Quando eu paro para pensar, era o almoço, né, em Kimcheon. Então, quando eu penso, né, hoje em dia, eu poder, se a gente chegasse na hora do almoço, a gente poderia preparar um almoço para ele e mandar ele embora, mas eu não pensei, né? E aí ele trouxe a gente até em casa e ele foi embora direto. Porque naquele tempo não tinha nada. E aquele missionário, casualmente, ele falou assim, casualmente para mim que ia passar por Kimcheon. E ia sobrar 3 lugares, né, no banco traseiro do carro. E eu perguntei, por acaso, no banco traseiro, a minha esposa, a minha filha, que acabou de nascer, e eu, a gente podia ir para Kimcheon? Nossa, ele ficou tão feliz e falou, ai, vamos junto! E aí a gente foi para casa. Mas quando me vi, as pessoas me viam, não era um missionário que eu conhecia bem, a gente só se cumprimentava. Mas como é que aquele missionário sabia que... Nossa, como é que ele ia para Kimcheon e ele falou aquilo para mim casualmente? E aí eu falei para ele, minha esposa, né? Acabou de ter uma filha, a gente pode dar uma carona pra gente? Ele ficou tão feliz. Realmente, Deus, ele preparou até um carro pra gente ir pra Kimcheon por causa da Onsul, né? E aí eu cumprimentei ele. Quando eu penso nisso, é uma grande gratidão. Vivendo a minha vida dentro do Senhor, Deus nunca colocou a mão no meu bolso, mas Ele sabe exatamente quanto eu tenho no meu bolso. Ele nunca viu a minha conta corrente, mas Ele sabe exatamente quanto eu tenho. Eu tenho tanto, e daqui para frente eu vou ter que fazer tal trabalho. E vivendo até agora, Deus, eu vi Deus realizando tudo de uma forma muito exata, né? É muito gratificante. Por isso, pessoal, por mais que eu seja uma pessoa sem fé nenhuma, desculpa, eu sou uma pessoa eu sou mais desconfiado do que uma pessoa que acredita. Antigamente eu desconfiava muito das pessoas e também não tinha uma boa personalidade, né? Mesmo que eu seja uma pessoa sem fé, mas a Bíblia, Jesus me conhece e Ele me salvou e quando eu penso em cada passo que Ele me fez dar, não tem como não crer em Deus. Então, uma vida confiando nele, ou uma vida confiando em mim baixinho e feio, não tem nem comparação. Não tem comparação. Agora, quando eu me casei, nossa, para mim era tão obscuro o meu futuro. E agora eu já tô um senhor idoso, né? Há muito tempo eu andei de metrô e uma pessoa me falou, vô, senta aqui. Aí quando eu olhei pra mim, realmente eu me tornei vô. Eu me tornei vô e nem sabia que era vô. Mas vivendo, eu me tornei vô. Vivendo a minha vida, Deus nunca deixou de cumprir a sua promessa. Pede que eu te darei. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Então, nesse momento, você não tem que seguir o fluxo, você tem que saber exatamente
o que é meu pensamento e a palavra de Deus e seguir a palavra de Deus. Se você fizer uma separação exata, quando você acredita na palavra de Deus, conforme a promessa de Deus, Deus trabalha. Então não é porque eu tenho falta que eu não consigo ter vida espiritual, mas é porque você está fazendo muito bem que você não consegue ter vida espiritual, porque Deus quer dar de graça. A salvação é de graça. Todas as coisas Deus quer dar de graça. Pessoal, ultimamente, nos Estados Unidos, eu já falei para vocês que a gente está fazendo a cantata de Natal. Eu preguei lá em Los Angeles 2 vezes, depois Las Vegas, depois Salt Lake City, e depois Denver. Então, eu participei de 5 cantatas. Naquele dia, em Los Angeles, era às 3 horas da tarde, às 7 horas da noite. Depois que todo mundo se sentou, eu me sentei na primeira fileira, né? As pessoas que estavam ali não me conheciam e também não conhecia elas. Quando eu assisti aquela cantata, nossa, eu chorei tanto que eu não conseguia segurar aquelas lágrimas. Mas as pessoas, tudo que estavam sentadas ao meu redor, estava todo mundo chorando. A próxima vez, quando a gente começar a cantata, eu acho que é melhor a gente começar a vender lencinho de mão, né? Então, o barato $3, o cara $5 e o reciclável $1. Nossa, a gente chorou tanto. A cantata roubou todo o nosso coração. E naquele momento eu fui pregar por 30 minutos. Foi tão gratificante, emocionante. E depois a gente distribuiu um livro do perdão dos pecados para cada um deles. Nossa, eles ficaram tão felizes. Em Los Angeles, quando a gente vem mais ou menos umas 3.500 pessoas a 5.000 pessoas. A gente vê o final ali do número das pessoas. E quando a gente vê o rosto daquelas pessoas saindo depois daquele espetáculo, eles ficam... O rosto é tão feliz. Até penso, será que eles vão ter outro momento feliz nas suas vidas desse jeito, né? E essa vez... No mês de setembro e outubro, mais ou menos umas 130, 140 mil pessoas experimentaram essa felicidade. Mas eu recebi tamanha graça de Jesus Cristo. E eles estão tão felizes, eu também fico feliz. Os cidadãos dos Estados Unidos, para mais ou menos 100 mil deles. Então, se a gente quiser dar para todos eles, todos os cidadãos dos Estados Unidos, vai demorar, né? Porque são uns 350 milhões de habitantes, né? Então, vai demorar uns 100 anos para dar para todos eles, né? Mas aquela graça, aquele amor de Jesus Cristo, aquela felicidade de Jesus Cristo, tudo isso entrou no meu coração. E agora, através de Jesus Cristo, eu quero espalhar essa felicidade, essa alegria. Eu era uma pessoa que causava problema e danos para outras pessoas, mas a partir do momento que Jesus Cristo começou a habitar dentro de mim, muitas pessoas foram transformadas. É muito gratificante. Uma vez eu preguei no presídio. E eu recebi a ficha de todos eles e um deles era de Kyung-bu Song-san. E eu chamei o nome dele. Ah, o senhor é de Song-san? Ah, eu também sou. Ah, é? E aí eu conversei um pouco com ele. Tem familiares? Tenho.
E você tem contato com eles? Não, depois que eu recebi a sentença, né, de homicídio, faz 10 anos que ninguém vem me visitar e todas as cartas que eu mandei, tudo voltou. Então não faltava muito tempo para ele sair para cumprir toda a pena. Eu perguntei: você tem para onde ir? Ele falou: não. Então você quer vir para ficar na nossa igreja? Tem um quarto vazio. Ele ficou tão feliz e ele ficou na nossa igreja. E um dia, esse irmão já estava uns 10 dias na nossa igreja e ele falou que queria sair. Eu perguntei: por que você quer sair? Ah, porque eu quero pregar. Mas você não pode dormir aqui e pregar para as pessoas? Não, não, eu quero ir. E eu insisti para ele ficar, mas ele continuamente falou que queria ir embora. Eu falei: irmão, eu não consigo fazer bem para você, eu não consigo te tratar bem. Mas come o que a gente come, dorme com a gente, né? Você não pode ficar aqui? E de repente, esse irmão começou a chorar. Sim, pastor, obrigada, eu vou ficar assim. Esse irmão pensou como? O pastor, ele se arrependeu de eu falar para eu vir, né? Ele não queria, mas ele estava se arrependendo e ele estava com, ele não quer me mandar embora porque estava com pena de mim, né? Aí quando eu falei: você não pode comer o que a gente come e dormir aqui, ficar com a gente, e ele percebeu meu coração. Por isso, naquele tempo, na nossa igreja, eu pensei: ia ser bom ele se casar, mas ele já estava assim com uma certa idade, né? Aí eu falei para os irmãos: olha, irmãos, a gente queria fazer ele se casar, né? Tem alguma noiva, uma irmã assim para ele se casar? Ah, tem tal irmã. E ela mora sozinha, né? E ele tem muito interesse naquela irmã. Ai, que bom. Aí eu chamei a irmã. Chamei a irmã. Todo mundo vem em casal aqui pra igreja. Por que você tá vindo sozinha? Mas eu não tenho marido, pastor. Cadê seu marido? Ele morreu, pastor. Ah, que mulher azarada. Eu não gosto de te ver aqui sozinha, assim. Você não quer se casar? Então, pastor, me apresenta alguém para eu me casar. Nossa, tava tudo indo muito bem, muito certo. Tá, então qualquer pessoa que eu indicar você vai casar? Ah, sim, pastor, qualquer pessoa que seja eu vou casar. Então quer casar com aquele irmão? Aquele irmão? Mas ele é homicida, pastor. Ah, não. Aí ela trocou o coração e tava indo embora e nem queria mais vir na igreja, né? Tava indo tudo tão certo. Eu pensei: e agora? Aí um dia, aquela irmã me procurou chorando e falou. Eu falei: irmão, não se preocupa. Tem muitas irmãs para se casar com ele, mesmo que você não queira, tem outras. Não se preocupa, Deus preparou uma noiva para ele. Não, pastor, não é isso. Não, não se preocupa, pode ir embora. Não, pastor, é que eu pensei, eu fui muito arrogante. Aquele irmão, ele é muito melhor do que eu. É que eu fui arrogante, pastor. Desculpa, por favor, me deixa casar com ele. Você falou que não queria. Não, não, troquei o coração, não quero mais que você case com ele. Ela quase chorou, né? Mas aí os dois se casaram. Mas esse irmão, quando foi para casa, o pai dele tinha falecido e tinha uma terra de herança para ele. E o irmão dele levou tudo. E aí ele falou, aí ele foi pro irmão, o irmão falou: não posso te dar essa terra, mas eu te dou esse montante de dinheiro. Então, com esse dinheiro, eles conseguiram uma casa. E ele conseguiu um carro. E os dois estavam vendendo meia, andando juntos, né? Estavam bem, assim, estavam bem, né? Aí, às vezes, de manhã eles vinham para a igreja.
Os dois estavam muito bem, né? Claro que os dois brigam, mas eles pareciam muito preciosos. Aquele irmão que estava na prisão, ele conseguiu fazer uma boa família, viver bem com a sua esposa. Quando eu vejo isso, eu fico muito agradecido. As pessoas que caem no pecado, Deus quer que tire eles do pecado, né? Deus quer tirar as pessoas do pecado, Ele quer nos curar da nossa doença, Ele quer nos conceder a sua graça. O nosso coração, é porque o nosso coração não flui com o de Deus. Se o nosso coração fluir com o de Jesus, por isso eu fico muito feliz em ser pastor. Antigamente eu vivia de uma vida escura e infeliz e eu não fazia nada, mas pela graça de Deus, a minha vida se tornou abençoada e foi transformada. Principalmente, primeiro comigo, né? Isso é muito gratificante. Eu não tenho nenhuma bondade que eu tenha feito, né? Mas pela graça. Por isso, Josué, quando ele passou o Rio Jordão, quando a gente pisar, então a água vai parar, então todo mundo passa. Mas se a água cair de novo, aí a gente vai virar comida de peixe, os peixes estão famintos. Realmente, isso é o nosso pensamento. Mas a palavra de Deus não combina com o nosso pensamento. Mas Deus está sobre nós. Então, o que Ele fala, nós simplesmente temos que acreditar. Quando eu vejo, não combina com o meu pensamento. Então, quebrando o meu pensamento, e se eu acreditar na palavra dele, desde então, Deus começa a trabalhar em nós. Então, o coração de Deus aparece dentro de nós. Então, como é que Deus criou o nosso coração? Ele criou nosso coração para poder aceitar a palavra de Deus exatamente como é que ela é. Então, quando a gente aceita essa palavra, Deus entra no nosso coração e trabalha. Então, a paz que eu não tinha antes, a felicidade, a gratidão que eu não tinha antes começa a fluir do meu coração. Mas, pelo contrário, Satanás me dá um coração arrogante, que eu sei e que eu flua pelo meu método. E se eu seguir nesse caminho, eu somente vou poder ter uma vida difícil e sofredora. Mas, através de Jesus Cristo, Deus, Ele criou esse caminho abençoado para nós. Por isso eu agradeço a Deus e tenho uma vida gratificante de Deus. Até aqui.